núcleo de animação do CTAV foi o primeiro espaço assim, oficial para se desenvolver a animação no Brasil, né? Especificamente o cinema de animação, né? Então, eu tinha acabado de voltar do Canadá, eu tinha feito um estágio no National Film Board do Canadá e, coincidentemente, estava sendo articulado esse acordo, era um acordo cultural para promover a cultura em geral. Então aconteceu um foco em animação e eu fui incumbido de procurar outros animadores no Brasil todo que pudessem vir para participar de uma primeira formação profissional em animação no Brasil. Então eu selecionei 10 pessoas de vários estados, elas vieram para o Rio de Janeiro com bolsa, ficaram um ano trabalhando comigo e com animadores canadenses e fazendo curtas-metragens que depois foram premiados em festivais, né? Era para ser só exercícios de iniciantes, mas viraram curtas-metragens com que tem uma história até hoje. E isso, então, essa experiência muito forte, né, fez com que esse grupo quisesse desenvolver animação por vários caminhos, né? E não é só o Animamundi que é reflexo disso, não. Tem iniciativas em outros estados, como em Fortaleza, como em Porto Alegre, que têm origem nessa experiência. Para o Animamundi foi que 3 companheiros, né, que eram alunos, viraram sócios, a Ida Queiroz, César Coelho e Léa Zaguri. A gente continuou trabalhando junto, fazendo coisas juntos e no começo dos anos 90 a gente resolveu que era hora de fazer um festival internacional. Em 93, quando o Animamundi foi criado, a cinema brasileiro estava numa época muito ruim, a Embrafilme tinha sido fechada, não tinha mais financiamento, a produção estava muito baixa, tal. Isso para o cinema de uma maneira geral. Para a animação, que era uma coisa que ninguém conhecia, né? A animação brasileira era muito pouco reconhecida e muito pouco conhecida. A situação era pior ainda. Então a gente se via, nós 4 produtores que fundamos o festival, nós somos animadores. A gente naquela época a gente via assim, qual é a maneira que o que a gente pode fazer para mudar esse panorama, né? Então a gente pensou nisso, a gente pensou que a melhor maneira de promover a animação seria usar a lei da oferta e procura. Se a gente conseguisse provar que existia uma procura muito grande por animação no Brasil, a gente ia provocar uma oferta, né? E de fato isso aconteceu. E naquela época, quando se falava em animação aqui, você tinha muito pouca possibilidade. Era Hanna-Barbera, Disney, alguns filmes japoneses, não se falava em animação como arte. E tinha os heróis que faziam algumas produções brasileiras, muita coisa para publicidade, principalmente aqui em São Paulo. Alguns curtas, mas assim, com muito esforço, atos heróicos mesmo. Então a ideia era justamente trazer tudo que estava sendo produzido lá fora, mostrar essas possibilidades todas e ver o que ia acontecer, o que ia acontecer com o Brasil. Então a gente começou a fazer um festival estruturante, mas que começou principalmente a se preocupar no público. A gente queria formar público, a gente queria provar que existia esse público. No primeiro ano a gente fez uma retrospectiva de tudo quanto era filme de qualidade de animação que existia, inclusive tinha uma quantidade boa vindo de São Paulo também. E depois, no ano seguinte, não tinha produção. Mas aí o festival, com essa ideia da gente de fazer um palco de debate, de encontro dos animadores, ou das pessoas que não conhecem animação, mas que podem vir a ser animadores, isso foi crescendo pouco a pouco. E aí eu acho que com as mudanças das novas tecnologias sendo acessíveis pelo computador, as pessoas começaram a produzir seus filmes muitos animadores autodidatas, outros cursos pipocaram aqui e ali, vários frequentaram masterclasses que a gente oferecia e começaram a partir daí também se profissionalizar um pouco mais. Isso foi crescendo, até que chegou um número grande de inscritos brasileiros no Animamundi. E a partir do 4º ano a gente começou a ter uma resposta bem legal, assim. A gente podia contar com 7 curtas brasileiros, isso era muito para aquela época. Hoje o Animamundi, o país que mais inscreve filmes é o Brasil, já tem uns 7 anos, geralmente uma média de 300 filmes a cada ano, 300 curtas.
Então, e no mercado, isso também, primeiro com os curtas, eu acho que foi a retomada, foi por aí, primeiro grande crescimento foi com filme autoral, que é um processo lógico, uma vez que o curta é o grande laboratório, é a grande escola de cinema e de animação e para todo o audiovisual de uma forma geral. E a partir dali, então, começaram os esforços maiores de começar a fazer série de TV. Já foi muito difícil a relação da televisão e animação, porque no mercado mundial, essa dobradinha televisão e produtor, né, ela é uma constante, ela é um time campeão, assim, né? No Brasil isso demorou a acontecer, mas agora já começa a acontecer. A gente tem vários canais brasileiros que investem. A TV Brasil é uma delas, uma das primeiras televisões do canal aberto que investe em animação brasileira. A gente tem produções de séries brasileiras que são feitas em cooperação, ou até em coprodução, em parceria com canais de TV. Né? Agora mesmo no fórum, a gente tem no festival um espaço chamado Anima Fórum, que a gente brinca que é o Animamundi de gravata, é onde a gente fala do negócio da animação. Né? A gente levantou lá que agora a gente já tem 20 produções, 20 séries de animação brasileiras nas televisões, no ar. Fora muitos projetos que estão sendo desenvolvidos e estão sendo produzidos agora. Né? Então essa relação também está amadurecendo, está ficando próxima e é uma relação que é muito frutífera. Ela é muito frutífera, porque os dois lados ganham muito. Né? O produtor porque já tem um veículo ao lado dele e o veículo porque já consegue produzir um produto que dentro dos interesses dele e que ele vai ter uma participação muito forte desse próprio produto. E é um produto que tem uma cauda longa, como os filmes de animação têm. Eles duram muito tempo, eles trazem licenciamento, eles trazem merchandising, eles criam personagens que às vezes ficam eternos. Né? Então essa relação, os dois ganham sempre. Eu acho que o primeiro campeão, que a gente pode dizer assim, foi o Peixonauta, que é uma produção também daqui de São Paulo, da Célia e do Kiko Mistrorigo, Célia Catunda. E aí, com o Peixonauta, eu acho que começou a abrir portas para que outras produções viessem. Então, hoje, para o mercado de televisão, a gente tem séries sendo feitas de uma maneira até contínua. A gente gostaria até que fosse um pouco, mas está num processo bem interessante, já com boas respostas de número, de público, enfim, de Ibope. E assim para o cinema também. A gente começa agora a receber os primeiros longas, uma retomada, até um processo grande de produção de longa-metragem brasileiro de animação e que estão sendo distribuídos na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, esse é o mercado que a gente queria e o de publicidade que continua maravilhoso, esse nunca fraquejou, né? Porque é um outro segmento. Mas eu acho que o Animamundi, essa era a nossa proposta, ainda, esse processo não pode parar. E foi uma grande vitrine, uma grande mola propulsora para que isso acontecesse. Foi muito interessante. Para as pessoas que não conseguem vir ao festival, a gente passa na televisão, no Canal Brasil. Então é uma forma de você selecionar os melhores filmes brasileiros do Animamundi, que participaram do Animamundi. Eu coloco em sessões temáticas, apresento os animadores, eles falam um pouquinho sobre o filme. Então é um pouco um reflexo do festival, porque aqui a gente tem muito essa ideia de trazer o animador, o que faz, o que produz, e o público fazer essa conexão, né? Tanto no estúdio aberto quanto no Papo Animado. É poder realmente que as pessoas troquem ideias, se conheçam. Então eu acho que é uma forma que a gente consegue fazer pela televisão. A gente sempre procura criar espaços diferentes, né? Sempre. Até porque a gente tem que fazer isso, porque a animação é uma arte mutante. Ela é uma arte que tem mil faces. Né? Você pode fazer animação em praticamente qualquer lugar, de qualquer jeito, com qualquer material. Né? Hoje em dia a tecnologia, inclusive, coloca nas mãos de uma pessoa criativa que quer interesse em aprender a fazer animação um arsenal de possibilidades capaz de fazer filmes capazes de entrar em qualquer festival, inclusive no nosso. A internet é uma das causas da animação ter explodido, né? nesse novo milênio, né? Quando a internet se implantou, ela trouxe uma rapidez muito grande de
acesso à informação, então os profissionais tiveram acesso, os iniciantes também, a como se faz uma animação, as múltiplas maneiras de se fazer animação. Ela proporcionou um canal instantâneo também de exibição, de valoração mesmo, né, dos filmes. Você vê os filmes que tem realmente conseguem conversar com o público. E os festivais, né, eles funcionam muito com o esquema da internet de conseguir os filmes e a gente tem até uma competição online que é o Animamulti também, que começou como Animamundi Web, né, que a ideia é essa, é explorar esse canal. Eu acho que foi uma coisa muito positiva. Você vai encontrar aqui no festival animação de todos os tipos, desde as melhores animações produzidas no mundo, com as mais avançadas técnicas, os longas-metragens que estão sendo lançados em primeira mão aqui no festival, dos grandes estúdios com orçamentos altíssimos, até aquela animação feita pelo autor, sozinho na sua casa, com o equipamento que ele tem e o talento enorme que ele tem. A gente também tem animações feitas por crianças. A gente, por exemplo, esse ano está mostrando aqui o show do Biquíni Cavadão, que eles usam animação na tela do show, eles misturaram a animação junto com a performance deles no show, quer dizer, uma outra aplicação da animação. A gente tem aqui nesse espaço aqui, que são as oficinas, né, onde o público ele vira animador por um dia. Ele vem aqui, não precisa ser nenhum treinamento, não precisa saber que é animação, você vai aprender tudo aqui, tudo que você precisa vai estar aqui. O público vem e tem essa primeira experiência do que é animação. O que é você pensar no tempo, né, como um movimento no tempo. Então você começa a pensar de uma outra forma de dimensão, né, como se lidar com isso. E é uma nova descoberta, e dali surgem animadores. E muitas dessas pessoas vão daqui para assistir uma sessão e a relação dela com os filmes é outra, porque elas começam a ver pensando no tempo, naquele movimento. Então você cria uma união automática, sabe, forte. Então isso é muito bacana. Essas oficinas são uma das pérolas que a gente tem no festival desde o início, que a gente traz a cada ano, que sabe que isso tem uma vida além, né, das pessoas que frequentam. Eu acho que a gente conseguiu quebrar bastante esse estereótipo, né, em 23 anos de festival. E eu acho que pelo menos o público do Animamundi sabe muito bem que a animação é para todas as idades e às vezes até não é próprio para criança. Né? E isso é uma coisa histórica, porque a animação que nasceu antes do cinema era um espetáculo para adultos, era um espetáculo noturno que tinha temas como eróticos ou políticos ou violentos. E só na época em que surgiu a televisão, né, que as crianças ficavam em casa e tinham na televisão um local de distração e tal, descobriu-se esse mercado e a animação passou a ser dirigida para crianças. Mas isso está retornando, assim. Hoje a gente está vendo, essas crianças cresceram, né, se tornaram adultos aficionados por essa linguagem. Essa linguagem ela está em todo lugar, ela mostrou que ela tem muita utilidade, né, para o desenvolvimento do pensamento, da filosofia, da política, das mensagens, do próprio mercado, né, porque a animação com mensagens publicitárias ou mensagens educativas ou com formação, ela consegue muitos feitos, né? Então a gente está vendo um mundo que evolui com a animação faz parte do mundo de hoje. A presença de mulheres nesse meio ainda é bem menor do que a de homens. Assim, mulheres animadoras, mulheres diretoras de animação e mesmo produtoras, assim, ainda é um número bem menor. Produtora a gente ainda encontra mais, mas a animadora e a diretora de animação menos. E não sei te dizer porquê, eu acho que a mesma coisa que talvez aconteça com quadrinhos, com cartoon, eu não sei. E mesmo no cinema ainda é um número bem abaixo, mas tem crescido, isso tem mudado. A gente pode ver no Brasil o próprio curta, o Guida, que é da Rosana Urbs, que também é de São Paulo, ganhou o Animamundi ano passado, ganhou todos os prêmios, o melhor prêmio de público, o melhor prêmio de júri. E depois ela foi ganhando outros grandes festivais. Ela acabou de ganhar em Annecy 2 prêmios, que foi o Prêmio Internacional de Crítica e o melhor primeiro filme. Então, assim, isso é muito significativo. Vai ter uma carreira boa nesses festivais e é uma mulher.
né? Mas é uma porcentagem ainda, assim, proporcionalmente ao homem, eu acho que ainda bem pequena, mas a tendência é crescer. Porque o acesso está livre, né? O acesso para aprender animação, para trazer as ferramentas, basta ter talento e perseverança. E aí eu acho que não vai escolher gênero, não.